E isso na comunicação científica ocorre muito, assim, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está, às vezes, falando da mesma coisa, mas a gente está falando do mesmo conceito, mas aquele conceito não significa o mesmo para mim e para o meu interlocutor. Então, o que acontece? Na ciência, a gente precisa dessa objetividade quando a gente trata de um conceito. E talvez, né, e isso é uma das coisas que são levantadas por diversos autores que trabalham, né, essa parte mais ligada à filosofia da ciência, né, e é como que e sociologia da ciência também entra um pouco aí. Como que a gente consegue... Porque, assim, ao mesmo tempo, quando a gente define, né, a gente perde muitas vezes também a fluidez do termo. Porque o termo ele vai significar ao longo do tempo de diferentes formas também. Então, se a gente falar de meio ambiente considerando o contexto do século XVIII, é completamente de a gente falar de meio ambiente agora no contexto do século XXI. Né? Então, os conceitos, eles têm a sua fluidez, né? E eles precisam ter. Mas, ao mesmo tempo, talvez o grande problema do meio ambiente seja que a gente não sabe nem o que ele é. Né? A gente não consegue nem conceituar aquilo que a gente tanto se preocupa. Né? Aquilo que a gente tanto usa como argumento para se referenciar ao todo, ao que nos cerca, à natureza, às relações sociedade-natureza. Né? Então, enfim, diversas formas de olhar aí o meio ambiente vão permear o nosso discurso, vão permear o discurso do que a gente ouve no jornal, do que a gente vê nas redes sociais e também do que a gente vê na forma de produzir o conhecimento científico. E isso na comunicação científica ocorre muito, assim, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está, às vezes, falando da mesma coisa, mas a gente está falando do mesmo conceito, mas aquele conceito não significa o mesmo para mim e para o meu interlocutor. Então, o que acontece? Na ciência, a gente precisa dessa objetividade quando a gente